Você já parou para pensar como que você reage no momento de luto? Eu tive as minhas experiências com luto. Eu perdi algumas pessoas que são importantes na minha vida. E eu tive a minha reação, tive meu momento de luto, meu momento de tristeza. Mas Jesus teve pelo menos duas grandes experiências com luto. Eu queria compartilhar com você essas duas experiências porque ela traz uma reflexão muito forte sobre a nossa vida, sobre o nosso caráter, sobre como nós somos, como nós agimos diante de uma situação de luto. Jesus teve a experiência com a morte de Lázaro e teve a experiência com a morte de João Batista. Vamos começar com João Batista porque, de acordo com o texto bíblico, o relato dos evangelhos traz uma direção de que João teria morrido primeiro que Lázaro. O registro está em Mateus capítulo 14, do verso 1 a 21 da morte de João Batista, e depois do verso 21 vai falar sobre a reação de Jesus. Herodes manda matar João Batista. No verso 13, Jesus então recebe a notícia da morte de João Batista, e a Bíblia diz que ele se retira para um lugar deserto. Sabe, Jesus ouviu que um amigo dele havia morrido, Jesus ouviu que João Batista havia morrido, Jesus ouviu que aquele que o batizara no Rio Jordão havia morrido, Jesus ouviu que o primo dele, João Batista, de 6 meses de diferença de idade entre eles, havia morrido, aquele que fizera festa no ventre da sua mãe Isabel, quando Maria foi visitar Isabel, sabe? Então, João Batista não era qualquer pessoa para Jesus. João Batista era primo de Jesus. João Batista era filho da tia de Jesus. João Batista era aquele que estava lá em Isaías, profetizava em Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. João Batista era o precursor de Jesus. E João Batista era o cara que batizou Jesus no Rio Jordão. Ele estava lá quando os céus se abriram, desceu uma pomba, o Espírito em forma de pomba, e a voz que dizia, esse é o meu filho amado, é ele em quem me comprazo. Então, João Batista era aquele cara que chegou para Jesus e falou assim, ó, eu não sou digno nem de desamarrar as correias da sua sandália, eu que devia ser batizado por você, e você vem até mim. E então Jesus recebe a informação, a notícia da morte de João Batista, no verso 10 de Mateus 14. No verso 13 de Mateus 14. No verso 14, então quando Jesus recebe a notícia, no verso 13 ainda, ele se retira, ele procura um lugar deserto para ficar. No verso 14, a gente entende que Jesus tentou se retirar, mas não conseguiu, uma multidão cercou ele. Quando essa multidão foi atrás de Jesus, a Bíblia diz, no verso 14, que Jesus se compadeceu, teve compaixão da multidão. Então Jesus saiu para curar, Jesus saiu para evangelizar, Jesus saiu para poder multiplicar os pães e os peixes, né? Que nessa passagem Jesus também multiplica, faz a segunda multiplicação. Então, nessa passagem, então, Jesus estava no seu luto, mas ele abre mão do seu luto e vai atender a multidão. O que você faria? O que eu faria? Gente, me perdoe, me desculpe, eu não estou no momento bom agora. Sabe, eu acabei de perder alguém muito importante na minha família, eu preciso ficar sozinho. Eu preciso chorar o meu luto, eu preciso ter meu tempo de reflexão. Infelizmente, eu não vou poder atender vocês hoje. Será que é isso? Muito provavelmente essa seria a minha e a sua reação. Mas não foi de Jesus. Jesus falou assim, olha, opa, peraí, tem um povo aqui, eu vim para esse povo, eu vim para essa multidão, eu vou atendê-lo, eu vou ter o meu momento depois. Então Jesus se compadece da multidão. No verso 23, Jesus então despede a multidão e sobe ao monte para orar. E a Bíblia diz que ele fica lá sozinho. Ele despede os discípulos, despede a multidão e ele sai para orar. Então Jesus interrompe o seu luto, ele retoma o seu luto no final da tarde, por volta de mais ou menos quando começa a escurecer, para das 5, 5 e meia da tarde, Jesus então começa o seu luto e ele vai orar, sobe ao monte para orar. Jesus ora até a 4ª vigília da noite. A 4ª vigília da noite, ela começa às 3 horas da madrugada e termina às 6. É quando Jesus volta e vai andar sobre o mar. Jesus orou de 5 horas da tarde até perto de 4 horas da manhã. Jesus orou quase 10 horas. Sabe, o nosso luto muitas vezes a gente fica sozinho, mas a gente fica sozinho no sofrimento, fica sozinho nos lamentando. Jesus tirou o momento de luto dele para orar, para buscar, para conversar com Deus. Senhor, aquele meu primo, ele morreu. Sabe, eu preciso ter esse tempo contigo. E Jesus então passa quase 10 horas ali, orando. O segundo luto importante que é relatado na Bíblia que Jesus faz é Lázaro. E acontece pouco tempo depois. Então, a Bíblia diz que Lázaro, ele estava numa festa em Jerusalém, ele tinha acabado de sair da festa chamada Festa da Dedicação. O que é a Festa da Dedicação? A Festa da Dedicação, ela vem na sequência da Festa dos Tabernáculos, ela foi instituída por Judas Macabeus, filho de Macabeus, aquele Macabeus que dormiu no templo lá, que foi chamado a atenção pelos profetas. Os filhos deles, no período interbíblico, aqueles 400 anos onde termina o Antigo Testamento e começa o Novo Testamento, os filhos de Macabeus, eles se levantaram contra a Síria para libertar o povo de Israel no ano 197 a.C. Então é um período intertestamental, um período que não tem registro dele na Bíblia. Existe registro dele em outros livros históricos, mas na Bíblia não conta esse período. Mas sabe-se que Judas Macabeus, um dos filhos de Macabeus, ele encabeçou
esse levante, essa batalha para libertar o povo de Israel do período do reinado da Assíria, no período intertestamentário. Essa é a festa da dedicação. É um ritual, uma cerimônia onde os judeus vão agradecer a Deus pelo livramento que aconteceu nesse período interbíblico. Então Jesus sai dessa festa da dedicação e Jesus então está caminhando pelo templo. E então as pessoas, os fariseus vão lá questionar Jesus, que ele fala que ele é filho de Deus. Jesus então conversa com ele um pouco ali. No verso 6, no verso 3 de Lucas 11, Jesus é avisado da enfermidade de Lázaro. E é interessante que ele é avisado da enfermidade de Lázaro, ele está em Jerusalém. E quando ele é avisado da enfermidade de Lázaro, Jesus então ele se retira para o Jordão. Sabe? É muito interessante isso. Ele se retira para o lugar onde João Batista batizava. Ele fala assim, de novo, mais um amigo meu está morrendo. Então Jesus é avisado da enfermidade de Lázaro. E no verso 6, Jesus permanece ainda 2 dias, né, ali naquela região de Jerusalém, ali, antes de subir. Deixa eu falar uma coisa para você. Jerusalém fica a 15 estádios de Betânia, que era onde Lázaro havia morrido, onde Lázaro morava. 15 estádios equivale mais ou menos a pouco menos de 3 quilômetros. Um estádio são 185 metros, uma medida de estádio romano, 185 metros. 15 estádios dá 2.775 metros. Então, ele dá menos de 3 quilômetros. E a Bíblia diz que Jesus permanece ali 2 dias. Jesus poderia ir no mesmo dia. Jesus poderia chegar no mesmo dia. 3 quilômetros você consegue andar e chegar no mesmo dia. Mas Jesus permanece ali 2 dias depois que ele é avisado da morte de Lázaro. Isso é muito interessante, porque tinha um propósito nisso, mas eu vou falar sobre isso em outro vídeo. No verso 14, Jesus diz aos seus discípulos que um amigo dele tinha morrido, que Lázaro morreu. Ele falou que dorme. Mas se ele dorme, ele vai despertar. Jesus então fala claramente, não, Lázaro morreu, e nós precisamos ir lá. Então quando Jesus fala que Lázaro morreu, então aí eles sobem para Betânia. Eles chegam em Betânia e ali Lázaro já estava no 4º dia do sepultamento. Ou seja, quando Jesus recebeu a notícia, ficou mais 2 dias ali. Jesus, provavelmente levou... Quando Jesus avisa os discípulos que Lázaro morreu, então Jesus fica ali mais 2 dias. Ou seja, Jesus fica ali 2 dias, quando chega em Betânia, Lázaro está 4 dias no sepultamento, então significa que Jesus levou aí 2 dias. 2 dias que ele permaneceu em Jerusalém quando ele foi avisado da enfermidade, mais 2 dias para chegar lá, caminhou um pouquinho, dormiu a noite e foi para Betânia. 4 dias depois, ele estava lá, 4 dias depois da morte de Lázaro. Sabe, é interessante, porque quando Jesus chega lá, quando Jesus fala com os seus discípulos que eles vão subir, Lázaro já estava morto. Quando Jesus é avisado pelas pessoas que Marta enviou, ele estava enfermo. Então Jesus aguardou Lázaro morrer. E existe um propósito, está escrito, está registrado no texto, e inclusive fala que isso acontece para que Jesus fizesse o milagre, mas Jesus aguarda o momento para Lázaro morrer. E aí Jesus fala, Lázaro morreu, vamos subir. Então quando ele sobe, que ele chega lá, está no 4º dia do sepultamento, e então Marta vai ter com Jesus e fala, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. E Jesus começa a conversar com ela, inclusive fala sobre a ressurreição, ela acha que Jesus está falando dos últimos tempos. Então Marta vai, que Jesus ainda estava em Betânia, mas não estava na casa de Marta ainda. Marta encontra com Jesus no caminho. Então Marta vai na frente e avisa Maria, o mestre quer te ver. E Maria sai, e junto com ela saem alguns judeus que estavam ali chorando a morte de Lázaro com ela. Quando Maria encontra com Jesus, Jesus já está na porta da casa dela. E Maria encontra com Jesus chorando, e Jesus vê o choro dela, e Jesus vê todas aquelas pessoas chorando, e a Bíblia diz então no verso 33 que Jesus se comove demais naquele momento, que ele se comove profundamente com o choro de Maria e com o choro dos outros. E no versículo 35 é aquele famoso versículo que diz, Jesus chorou. Sabe? Jesus sabia o que ele ia fazer, Jesus sabia que ia ressuscitar Lázaro, Jesus esperou Lázaro morrer para subir, para poder operar o milagre. Tudo isso está registrado no texto bíblico, você lê lá depois Lucas 11, de 1 a 46, você vai ver toda essa história. Mas mesmo sabendo que ele poderia e que ele ressuscitaria Lázaro, a Bíblia diz que Jesus chorou. Sabe, Jesus teve um momento ali de profunda tristeza quando recebeu a informação da morte de João Batista, pela morte de João Batista. Jesus teve um momento de profunda tristeza pela morte de Lázaro, durante a morte de Lázaro. Isso traz o aspecto humano de Jesus. Jesus foi plenamente Deus e plenamente humano. E trazer aquele relato que Jesus chorou, ainda sabendo que ele o ressuscitaria, mostra o quanto de compaixão e de amor que Jesus tem por nós. Sabe,
Você não precisa estar vivo por Jesus, você não precisa morrer para Jesus chorar por você, você não precisa sofrer para Jesus ter compaixão de você, mas ainda que você sofra, e ainda que a bênção de Deus vai virar sobre a sua vida, ainda que você passe por uma luta tão grande e a bênção de Deus venha sobre a sua vida nesta luta, ainda assim Jesus se comove com a sua situação, ele chora pela sua situação, mesmo sabendo do milagre que ele pode fazer na sua vida. E isto é incrível, isto é impressionante. Jesus havia saído de Jerusalém, onde ele participou da festa da dedicação. Ele foi para o Jordão, no lugar onde João Batista pregava. E ali, quando ele recebeu a notícia que Lázaro estava enfermo, e Jesus sabia que ele ia aguardar o momento que Lázaro morrer, Jesus foi para o Jordão e ali ele pregou para a multidão. Você consegue ver a semelhança disso? Jesus recebe a informação, a notícia da morte de Lázaro, da morte de João Batista. Ele se retira para ficar sozinho para orar, e a multidão vem, então ele começa a pregar para a multidão, curar a multidão e faz a multiplicação dos peixes e dos pães. Jesus recebe a informação da morte de Lázaro. Jesus sai para o Jordão, para o lugar onde João Batista pregava, onde João Batista batizava. E ali ele encontra uma multidão, e ali ele tem compaixão daquela multidão, e a história se repete. Ele então interrompe o luto dele para pregar, para ministrar, para profetizar, para trazer esperança, alívio, conforto para aquela multidão. Então, depois disso, é que Jesus vai cuidar do que ele havia de fazer em relação a Lázaro. Eu quero desafiar você a meditar nesta palavra, a ler estes textos, a ter a informação de que nós podemos passar o luto que nós passamos, mas ainda nós temos algumas obrigações para fazer. Isso é um exemplo que o Mestre nos deu. Sabe, Jesus tinha todos os motivos do mundo para dizer assim: eu não posso te atender agora. Mas ele disse assim: olha, eu vou te atender agora, eu vou interromper o meu luto, porque eu quero mostrar para você que está vivo, que a algum momento, a esperança é para você, o momento é seu, sabe? O Senhor Jesus abençoe a sua vida, entre na sua casa, no seu coração, na sua família, faça morada, né, na tua casa, e que você possa viver esplendidamente, maravilhosamente a sua vida enquanto você a tem, com a saúde que você tem, sabendo que nos momentos de tristeza, de tribulação, nos momentos de aperto, Jesus está com você. Jesus chora com você e por você, e Jesus se compadece de você. Deus te abençoe.